Romanos capítulo 11, a partir do versículo 1. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria o quê? Graça. Quais as evidências de que Deus não rejeitou o seu povo? Quais são as evidências no texto de que Deus não rejeitou o seu povo? Acaso Deus rejeitou o seu povo? Aí o próprio apóstolo diz, de maneira nenhuma. E quais são as evidências no texto que provam que o apóstolo está correto? A própria vida dele, porque ele era judeu, certo? Quais outras evidências, o que é que vocês pensam, olhando para o texto, quando o apóstolo Paulo faz essa afirmação e faz de forma categórica? Deus não rejeitou o seu povo. Ele diz, de maneira nenhuma. Deus não me rejeitou. Aí a gente pode dizer isso, mas as pessoas querem uma evidência. E às vezes a gente precisa olhar dentro da palavra e encontrar as evidências que a própria palavra nos apresenta. Se vocês pegarem o episódio Deus é por nós, há uma pergunta semelhante, né? Parecida com essa que eu estou fazendo agora. Por que Deus é por nós? Porque não basta, Deus é por nós, mas já passou pela sua mente se perguntar por que Deus é por nós? Deus não rejeitou o seu povo. E quais as evidências? Quando Paulo diz de maneira nenhuma, ele está dizendo, ele está afirmando, Deus não rejeitou o seu povo. E as evidências, ela tá no próprio texto. Eu mesmo sou israelita. Ele diz, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. O próprio Paulo, como judeu, é prova viva. Quando ele escreve a carta, ele está dizendo, como prova viva, eu que sou judeu, eu sou prova viva de que Deus não rejeitou o seu povo e não me rejeitou, mesmo eu sendo um perseguidor. Mesmo eu sendo alguém que estava contra a igreja de Deus, eu sou a prova de que Deus não rejeitou o seu povo, de forma alguma. Deus não rejeitou, Deus não me rejeitou, e eu sou israelita. Então, a gente precisa olhar para esses detalhes, porque o Paulo está dizendo, olha eu aqui, Deus não rejeita seu povo. Uma outra evidência é o que o irmão Josiel falou, dentro do texto. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Deus não rejeitou aqueles que conheceu. E por que ele não rejeita aqueles que ele conheceu? Porque aqui existe uma coisa impressionante que nos esquecemos sempre em relação a Deus. A aliança de Deus, ela é inquebrável. A aliança de Deus, ela é inquebrável. Então, um povo que de antemão ele conheceu, ele não tem como rejeitar esse povo. Consegue entender? Mesmo que Deus quisesse rejeitar, por ele ser quem ele é,
Por ele ter feito uma aliança, o povo quebrou, o povo quebra, mas ele não tem como rejeitar, pois foi ele quem fez a aliança. Então, de forma alguma, Deus vai rejeitar aqueles que de antemão, o próprio texto diz, aqueles que de antemão, Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura. Uma outra evidência do texto. Qual é uma outra evidência? Quando ele traz a questão de Elias. Ele mostra que Elias não era e não foi o único sobrevivente fiel. Não existia apenas Elias. Havia um remanescente. Porque às vezes não é que as pessoas fiéis elas não existam. Elas existem. Porém, é numa proporção que parece que não existe. Mas em Deus sempre vai existir o remanescente. Sempre. Sempre vai ficar um remanescente. E aí, ele fala aqui: ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. Aí o Senhor diz: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Aí Deus também está dizendo para Paulo, como nos dias de Elias, nos dias de Paulo, também existia um remanescente. Assim também hoje. Olha a comparação que ele faz. E a gente precisa sempre trazer à memória essa palavra, por quê? Porque nos dias de hoje também, aplicando para o nosso tempo, ainda que o fiel sinta-se sozinho, ele não está sozinho. Sempre vai existir um remanescente fiel. E eu quero insistir em dizer, o remanescente fiel, o número de remanescentes fiéis, comparado ao número de infiéis, ele parece ser insignificante. Por isso que o fiel se sente só. Mas essa palavra, ela traz consolo ao coração do fiel. Existem pessoas espalhadas por aí, fiéis, igual a você. Então você não está só. Parece loucura que você está sozinho e somente a sua voz está sendo propagada. E você diz, não vou suportar. E aí Deus, também falando com o apóstolo e por meio do apóstolo, ele deixa claro que também nos dias de Paulo existia um remanescente, como nos dias de Elias. É só olhar o versículo 5. Versículo 5 do capítulo 11. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos. O que Israel tanto buscava? Versículo 7. O que é que Israel tanto buscava que não encontrou? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram. A perfeição pela lei. A perfeição pela lei. É uma possibilidade. Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava. Os eleitos conseguiram. Israel não. E o que é que ele tanto buscava?
Já ouvi aqui 2 manifestações. Mais alguém quer contribuir? A exclusividade como povo de Deus. Que era que Israel tanto buscava, João? E não conseguiu, mas os eleitos conseguiram. E tudo que vocês estão colocando aqui faz sentido. Mas o que é que ele tanto buscava? O Israel tanto buscava? Só para arrematar, Israel provavelmente buscava justiça. E quem é a justiça de Deus? A justiça de Deus é Cristo. Por isso que Israel buscou e não conseguiu o quê? Aquilo que buscava. Buscava justiça. Só que Israel buscava uma justiça pela lei. Aí vem Deus e demonstra que a sua justiça é Cristo. Quem encontra? Os eleitos. Pois os eleitos encontram a justiça de Deus pela fé. E Israel não encontrou o que buscava. Olha que coisa impressionante. E aí o texto continua falando. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de... Antes ele diz assim, os demais foram endurecidos. Finalzinho do versículo 7. Os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de atordoamento. Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. Até o dia de hoje. Deus os endureceu. E quando é que Deus nos endurece? Pois o texto diz que os demais foram endurecidos. E para completar, não só isso, o texto diz que Deus lhe deu um espírito de atordoamento. O que significa ser endurecido por Deus? A gente já viu isso nessa caminhada. Ser endurecido por Deus, para você ter o entendimento, quando é que você se torna endurecido? É quando Deus entrega você a você. Aquela ideia, olha, Deus não fica batendo boca com você. Porque presta atenção, nós humanos somos teimosos. E como somos teimosos, a gente tem uma tendência de ficar batendo boca uns com os outros para tentar convencer o outro de alguma coisa. Ou então para tentar demonstrar que o nosso conhecimento, nós somos melhores do que o outro. E que a nossa opinião é melhor. Só que Deus, ele não é humano, ele se fez homem, mas ele não é humano, Deus é espírito. E aí Deus não fica batendo boca com a gente. Aí Deus entrega você e Deus me entrega a minha própria teimosia. E você e eu que se resolva com ela. E aí, quando somos entregues à nossa própria teimosia, a gente vai ficando endurecido. A gente passa a ficar endurecido quanto às questões espirituais, quanto às questões de Deus. A nossa sensibilidade, ela vai diminuindo. Então, bater boca para quê? Tentar convencer, não, eu te entrego a sua própria teimosia. E aí, quando eu te entrego a sua própria teimosia, você começa a ter uma jornada, como diz o texto, você passa a ter uma jornada atordoada. Deus lhe deu um espírito de atordoamento. Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia
de hoje. Para reforçar essa teoria do pastor, voltando aqui no capítulo 9, e o verso 19, diz assim: logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem ele quer. Justamente isso que o pastor está dizendo. Deixa entregue. E aí, quando Deus nos entrega a nós mesmos, só para reforçar, quando a gente está caminhando baseado no nosso entendimento e na nossa própria... Quando a gente não abre mão, não é de valores, é quando a gente não abre mão da nossa própria opinião, existe uma tendência de perder a sensibilidade espiritual. Porque quando eu não consigo abrir mão da minha opinião, eu acabo perdendo a oportunidade de crescer com o outro. Pois Deus sempre vai usar o outro como instrumento para o meu crescimento espiritual. Mas aí, entregue a mim mesmo, eu não abro mão de alguns posicionamentos, e que são posicionamentos que não comprometem. São posicionamentos, claro, são posicionamentos, mas não comprometem. E às vezes a gente só quer sossegar quando convence o outro da nossa opinião em relação a determinado tema, em relação a determinado assunto, que não compromete a salvação do outro, nem a vida moral, nem a espiritualidade do outro. É porque são temas que a gente acaba dialogando, conversando. Aí, por sermos teimosos, quando isso é com Deus, Deus nos entrega a nossa própria teimosia, e entregues à própria teimosia, a gente perde a sensibilidade espiritual, e perdemos a sensibilidade espiritual porque estamos endurecidos, enrijecidos. É como se tivéssemos sido tomados por lepra. Pois a pessoa leprosa, ela perde a sensibilidade. Ela não... Então, a teimosia, ela não é, a priori, um bom negócio. Teimosia, a priori, não é um bom negócio. Convicção em valores é outra coisa. Teimosia não vale a pena. Então, a gente pode abrir mão. A gente tem os nossos posicionamentos, mas quando são só nossos, a gente pode abrir mão. Não compromete. E a gente precisa ter esse cuidado para que a gente não se torne alguém endurecido, enrijecido, sem a devida sensibilidade. E aí, olha o que diz o texto, no verso 9. E Davi diz que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos, para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas por quanto tempo? Para sempre. Paulo está fazendo uso, e depois vocês leiam com calma, ele está fazendo uso do Salmo 69. Davi está sendo perseguido no Salmo 69. E na perseguição que ele está sofrendo, no Salmo 69, ele clama, ele invoca o Senhor. Agora, Paulo está fazendo uma acusação seríssima, porque como ele usa o Salmo 69, então tem alguém perseguindo Paulo, assim como tinha alguém perseguindo Davi. Quem está perseguindo Paulo? Quem?
Quem agora... É como se Paulo está escrevendo à igreja e mostrando para a igreja em Roma que agora existe um perseguidor da igreja. Assim como havia um perseguidor sobre a vida de Davi. E quem é que agora está perseguindo a igreja? A própria igreja? Porque assim, tem os judeus mais conservadores, e aí se convertiam, mas não achavam certo a maneira que Paulo se aproximava dos judeus. Ainda tinha uma resistência em relação a isso. A própria igreja, os judeus também, por sua vez, também perseguiam, porque ele passa agora de perseguidor para perseguido, por causa do amor ao Evangelho. Paulo, de perseguidor, ele passa a ser perseguido. E Israel? Israel o quê? De perseguido, passa a ser perseguidor. Porque quando a gente está falando lá de Davi, quando a gente está falando lá da antiga aliança, Israel era que era perseguido. Aí aqui agora, aquele que era perseguido se torna o quê? Perseguidor. Agora, por que eles estão agora perseguindo? Porque eles não aceitam a justiça de Deus pela graça. Eles estão endurecidos. E estão endurecidos porque eles não abrem mão da opinião deles, ou seja, eles são teimosos. A justiça de Deus, ela não tem como ser revelada pela graça. E nós não aceitamos Cristo. E por não aceitarmos Cristo, a gente persegue. Aí, Paulo faz uso do Salmo 69 e diz assim, que a mesa deles, a mesa de quem está perseguindo, se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Isso aqui é muito interessante porque sempre se repete. Quem é perseguido se torna perseguidor, quem é perseguidor passa a ser perseguido. É interessante como, porque a história ela é cíclica. A história ela é cíclica. E se nós não estivermos atentos a esses detalhes, a gente passa, no outro momento da história, a gente passa para a posição de algoz. Quer ver um exemplo? Vamos olhar para o Brasil. Quando nós, crentes em Jesus, crente, porque no Brasil, na história do povo evangélico no Brasil, houve um momento que o povo evangélico no Brasil, eles não eram conhecidos como evangélicos. Nós éramos conhecidos como os crentes. E houve uma época na nossa história em que nós éramos o quê? Minoria. E o que era que faziam conosco quando nós éramos minoria? Nos perseguiam. Porque o que é mais fácil? Você perseguir uma maioria ou uma minoria? A minoria. Nós éramos minoria. Por exemplo, aqui perto mesmo. Alguns de vocês talvez saibam, outros não. História mesmo. Vamos pegar o município de Nossa Senhora das Dores. Por exemplo, o crente, ele não era sepultado onde os cristãos católicos eram. Era proibido um crente ser sepultado no mesmo cemitério que um católico. E se vocês forem à cidade de Dores, procurem conhecer o cemitério da Igreja Batista de Dores.
que está lá até hoje. Mas por que que a igreja hoje tem um cemitério? É porque houve uma época em que os crentes não podiam ser sepultados no cemitério, onde a maioria era sepultada. Houve uma época, não só nessa cidade, mas em várias cidades, principalmente do nosso estado, em que era ordenado pela própria liderança que a casa do crente, uma vez identificada, ela sofria apedrejamento, as pessoas jogavam pedras no telhado. Por quê? Porque não era coisa boa ser crente aos olhos da maioria. Então, houve um tempo que nós já fomos o quê? Perseguidos. Se nós olharmos hoje na história, o que é que nós fazemos hoje? A gente persegue. E quem é minoria hoje, que está querendo se estabelecer, que está querendo o respeito, ao se tornar maioria, porque a história é cíclica, de perseguidos vai passar a perseguir. Talvez seja esse o maior medo. Não é nem uma outra questão, é porque a gente sabe que quando o jogo vira, quem é perseguido passa a perseguir. E quem estava perseguindo passa novamente a ser perseguido. Porque vai depender da proporcionalidade. E a proporcionalidade não é para servir. Humanamente, a proporcionalidade, eu estou falando humanamente, a proporcionalidade é para dominar. É para estabelecer. Por isso que Deus, quando Ele estabelece o seu governo, Ele não estabelece por um povo maior. Ele estabelece o seu governo por meio de um povo menor, em relação aos demais povos. Ele usa o insignificante. Por que Deus faz isso? Porque Deus conhece o coração humano. O coração humano é perverso. Temos muita facilidade em pegar o caminho da perdição. Aí, no lugar de servir, a gente vai querer o quê? Dominar. Dominando, a gente começa a oprimir. E por que a gente oprime? Porque o outro é minoria. Mas quando a minoria se transforma em maioria, ela faz a mesma coisa que um dia a maioria fez com ela. É assim que a gente vê na história. Consegue entender? Amém ou não amém? Amém. Então, por isso que Paulo está dizendo que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Que a perseguição recai sobre eles. Que a maldade recai sobre... É o que Davi está falando lá no Salmo 69. Quando estava sendo perseguido, ele clama ao Senhor, ele ora ao Senhor, ele pede ao Senhor. Em meio a toda a perseguição, ele louva ao Senhor, adora ao Senhor e pede para que Deus retribua essa perseguição que ele está sofrendo na vida dos perseguidores. Então, Israel, ele sai da posição de perseguido, entra numa posição de perseguidor, e tudo isso por causa da sua rejeição a Cristo. Não é que Deus não esteja agindo. Penso eu que a pessoa não está percebendo mais o agir de Deus, pois ela está agarrada
as suas próprias opiniões. Então ela está endurecida e ela não consegue ver mais nada a não ser a sua própria teimosia. E aí não tem percepção, não tem sensibilidade. Ainda que Deus esteja agindo, a pessoa não percebe. Entendeu? Alguém agarrado às suas próprias opiniões e que não se dá o direito de tentar ver de uma outra forma, ela vai perdendo sensibilidade. Ela vai deixando de ver outra maneira de Deus agir. Por isso que, principalmente nós que somos líderes, a gente precisa ter muito cuidado, porque nós temos opiniões e as nossas opiniões são fortes, né? As nossas opiniões, elas são seguras. Mas mesmo tendo opiniões fortes e seguras, não é que a gente não vá tê-las, mas a gente pode parar para refletir. E só em parar para refletir, isso sinaliza que nós estamos abertos a ver de uma outra forma. E quando estamos abertos a ver de uma outra maneira, a gente não perde a sensibilidade. Consegue entender? Então, todo mundo precisa ter sua opinião, mas cuidado. Cuidado, porque a opinião também pode ser só teimosia. E isso nos endurece. Repito, eu não estou falando de valores, valores são inegociáveis. Mas existem opiniões que a gente pode conversar. Para eu entender como é que você pensa e para você entender como eu penso. Só que quando a gente conversa acerca de algumas opiniões para entender como o outro pensa, a gente já quer convencer o outro para que o outro passe a pensar como a gente pensa. A gente não quer só conversar para conhecer como o outro pensa. A gente já quer imprimir no outro o nosso jeito de pensar, a nossa opinião. Eu quero frisar, opinião, todo mundo precisa ter a sua. Mas cuidado para não mergulhar na teimosia. Pois quando mergulhamos na teimosia, Deus nos entrega a nossa própria teimosia. E uma vez entregues à própria teimosia, vamos ficando endurecidos, enrijecidos. E aí a gente já não tem aquela sensibilidade que precisamos ter. Vocês estão entendendo? Amém? Então, é por isso que, não abrindo mão de entender a justiça de Deus, porque Israel entendia a justiça de Deus de uma forma. Só que Deus mudou, no sentido de a justiça continuava justiça, só que agora ele apresenta a justiça dele por meio de Cristo, e não mais por meio da lei. Aí Israel disse, não, agora eu não abro mão, não, eu vou ficar no meu entendimento de justiça pela lei. Aí perdeu o time. Verso 11, verso 12. Verso 11 e 12. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas, se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua o quê? Plenitude. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério. Na esperança de que, de alguma forma,
possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Olha que coisa interessante aqui. Eu achei muito interessante. Começando no verso 11. Acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Israel tropeçou para que ficasse caído? Aí Paulo diz, de maneira nenhuma. Pois o tropeço de Israel nos abençoou. É justamente por causa do tropeço de Israel que somos abençoados. Porque aí Paulo depois vai falar aos gentios. Ele coloca para os gentios. Isso é impressionante. Eles, não, de maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios. Para provocar ciúmes em Israel. Ou seja, Israel vai começar a olhar para as bênçãos que Deus está derramando sobre o povo gentil e vai começar a ter ciúme e a desejar as mesmas bênçãos. Eles tropeçaram. O tropeço deles abençoou a gente. E aí Deus agora, por meio do povo gentil, vai gerar um ciúme no seu povo, no Israel. Esse povo, uma vez com ciúmes, porque diz assim, verso 12, mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, veja, o tropeço de Israel significou bênção para o mundo. É o que Paulo está querendo dizer aqui. O tropeço de Israel e o fracasso de Israel significou riqueza para os gentios, para nós. Agora, quando Israel acordar, quando Israel aceitar a justiça de Deus, que é Cristo, se os gentios estão bem, é o que o texto está dizendo. Se a transgressão já nos abençoou, se o tropeço já nos abençoou, vocês imaginem quando Israel despertar. Quanto mais significará a sua plenitude, não é isso que diz o texto? Se no tropeço nós já fomos abençoados, como estamos sendo abençoados, agora imagine quando Israel, a plenitude de Israel é Israel abrir os olhos para a justiça de Deus. Quando eles abrirem os olhos para a justiça de Deus, é uma bênção sobre o povo gentio, sacudida, recalcada e transbordante. Porque lembrem-se, a aliança de Deus, ela é inquebrável. Deus não vai desistir, porque o próprio Deus sabe que sempre há um remanescente. Isso aqui eu fiquei dizendo, meu Deus,
Eles tropeçaram, não creram, recusaram a justiça. O fato deles eles vão permanecer caídos, aí o texto diz, não, eles não vão permanecer caídos. Vai chegar um momento que eles vão se levantar. E quando eles se levantarem, nós que já somos abençoados, seremos abençoados ao cubo. Amém. Foi assim que eu entendi. É assim que eu estou lendo o texto. Não sei como foi que vocês leram, mas é assim que eu estou lendo. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Se no fracasso nós já fomos abençoados, como estamos sendo abençoados, imagina quando esse povo acordar. Existe algo maior, existe uma riqueza suprema, existe coisas ainda maiores, porque a aliança de Deus, eu acho isso assim muito invocado, né? Porque se fosse eu e você, nós já tínhamos desistido. Mas Deus não, Deus insiste, Deus persegue, pois faz parte do caráter dele. Então, Israel não vai permanecer caído no que diz respeito à justiça de Deus. Hoje ele está caído em relação à justiça de Deus, por não crer em Cristo. Mas não vai ser sempre assim. E quando eles acordarem, porque se eles já são como são, com base na lei, vocês imaginam, é só você pegar Paulo. Lembra do zelo do nosso último encontro? É você pegar Paulo, um homem zeloso sem conhecimento. Aí, quando ele se torna alguém com conhecimento, ele passa a ser agora um cara com conhecimento e zeloso. Você imagine o judeu, que é zeloso, mas não tem o conhecimento da justiça de Deus, com base em Cristo. Você imagine o judeu, você imagine esse Israel de Deus conhecendo a Cristo. Toda a terra será beneficiada. Toda a terra. E nós, gentios, que já conhecemos, já temos essas riquezas, teremos maiores riquezas ainda. Pois, por ser um povo que conhece Yahvé, mas na parte da lei, você imagina quando os olhos desse povo se abrirem. Aí Paulo diz aqui, olha, estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em quem? Em meu próprio povo, e salvar alguns deles. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é santa, a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. A raiz é o fundamento. A raiz é a sustentação. A raiz é aquilo que Deus toca primeiro. E aquilo que Deus toca primeiro, Ele não precisa tocar tudo, pois quando Ele toca na raiz, Ele já está tocando
o todo. Se a raiz é santa, todo o restante será. Eu creio muito, transformando isso de forma prática. Por exemplo, eu creio muito em pegar o primeiro dia da semana e consagrar ao Senhor. Não que os outros dias não vão ser consagrados, mas se eu consagro o primeiro, os outros 6, eu nem preciso me preocupar com os outros 6. Eu só preciso me preocupar, entre aspas, com o primeiro. Porque se a raiz é santa, o restante é santo. Amém. Agora, quando eu não me preocupo em consagrar a raiz, o restante não será santo. Eu vou enfrentar dificuldades com o restante. Então, talvez eu esteja equivocado, mas eu tenho eu carrego esse princípio comigo, de que tudo que vem primeiro, ele precisa ser santo. E depois eu levo uma vida muito mais tranquila, no sentido de que já está consagrado. Se eu consagrei o primeiro, o restante eu não preciso me preocupar. Porque a raiz sendo santa, a palavra me diz, e a palavra me garante, que os ramos também o serão. Aí Paulo diz assim: se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, quem é a oliveira cultivada? É Israel. A oliveira cultivada é Israel. E quem é a oliveira brava? Os gentios. Só que a oliveira brava, ela foi enxertada. E ela foi enxertada, por que ela foi enxertada? Porque o texto diz que alguns ramos da oliveira cultivada foram cortados. E aí, uma vez que alguns ramos da oliveira cultivada foram cortados, aí a oliveira brava foi enxertada entre os outros. E agora participa da seiva. E agora participa das bênçãos. E agora desfruta das bênçãos. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido ao quê? À incredulidade. E você permanece pela fé. E eles, mesmo sem ter fé, consegue entender? Então, não temos do que nos gloriarmos. Porque a gente só permanece como oliveira brava enxertada por causa da fé. E eles, mesmo sem ter a fé, o que é que garante? A aliança, que é inquebrável. Deus não quebra a sua aliança. Então não temos do que nos gloriar. Graças a Deus, eu poderia dizer assim, que eles tropeçaram. Porque se eles não tropeçassem, eu não teria a oportunidade de ser enxertado. Eu fui enxertado. Eu sou uma oliveira brava. E aí ele me pegou a oliveira brava e enxertou
na oliveira cultivada, no lugar daqueles ramos que foram cortados. E agora eu recebo, como se eu fosse da cultivada, mas eu não sou da oliveira cultivada. Eu sou uma oliveira brava, enxertada, que só deu certo por causa do amor de Jesus. Porque não é todo enxerto que funciona. O enxerto, para funcionar, ele vai depender de vários fatores. Pode haver uma rejeição do próprio organismo, vários fatores. Mas nesse caso aí, por causa do amor de Cristo, não houve rejeição. O amor de Cristo é quem nos garante nesse enxerto, pela fé. Só para engordar esse assunto, quando se faz um enxerto, se deixar a parte antiga crescer, ela mata o enxerto. Quando é feito o enxerto na planta, tem que cortar aquela parte antiga e deixar crescer aquela parte nova do enxerto. Porque se aquela parte brava da figueira, qualquer planta, ela crescer, ela mata o enxerto. É assim que acontece. E aí, a brava é enxertada, a original, se ela crescer no momento errado, ela vai matar o enxerto, vai matar a gente. Por isso que Israel não pode crescer com os olhos fechados. Porque se Israel crescer na condição que se encontra hoje, ele mata o enxerto. Então ele permanece original e a oliveira brava enxertada. Por isso que a oliveira brava se mantém no enxerto, se mantém na original recebendo a seiva. Aí é Deus quem está no controle de tudo. Só vai permitir que a oliveira cultivada cresça quando ela puder crescer sem matar a que está enxertada. Olhando para a que está enxertada como se fosse ela também. Mas só pode olhar para o outro e se ver no outro quem é alcançado pelo amor de Jesus. Pois quem não é alcançado pelo amor de Jesus, ao olhar para o outro, vê o outro como um concorrente e não como alguém que é semelhante. Amém ou não amém? Amém. Verso 22. Eu quero ler com vocês o verso 22. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será o quê? Cortado. Bondade e a severidade. Qual dessas qualidades você enfatiza mais? Qual dessas qualidades que pertence a Deus você enfatiza mais no dia a dia? Na sua caminhada, seja sincero. A bondade? Certeza. O que é que você enfatiza mais? A bondade ou a severidade de Deus? Bondade. Bondade. Larissa, você enfatiza mais o quê? A bondade ou a severidade de Deus? Luzinete, o que é que você enfatiza mais? A bondade ou a severidade de Deus? E você, João, o que é que você enfatiza mais? A bondade? E você, Diogo? Partindo de Deus, a bondade. É? Mas aqui são qualidades de Deus, bondade e severidade. Mas qual é que você enfatiza mais, Ellen? A bondade. Agora, quais os perigos? Porque pelo que nós estamos vendo aqui, Felipe,
Quais então os perigos? Porque a ênfase aqui é na bondade. E quais os perigos de uma ênfase desequilibrada? Porque se a gente enfatiza só a bondade, então há um desequilíbrio. Porque tanto bondade como severidade são qualidades de Deus. Versículo 22. Verso 22, gente, ó. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Bondade. 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 Há um desequilíbrio. Da mesma forma, se nós ouvíssemos aqui severidade, severidade. Deus é severo. Deus é severo. Deus é severo. Há um desequilíbrio também. Então, qual é o perigo quando eu enfatizo, quando eu dou ênfase só à bondade de Deus? Qual é o perigo? Da mesma forma, qual é o perigo quando eu dou ênfase só à severidade de Deus? Está vendo? A gente precisa caminhar como Deus sonha a gente caminhando. Equilíbrio. Vá e não peques mais. E ele disse, vai e não peques mais. E ele disse, vai e não peques mais. E ele disse, vá. Está desequilibrado. Como é que é o equilíbrio? Como é que eu trago o equilíbrio para essa questão? Eu não te condeno. Conversa um pouco sobre o fato de Deus não condenar. E aconselha e despede, dizendo, olha, não peques mais. Pois pode ser que da próxima vez eu não esteja aqui para te socorrer e eles acabem te apedrejando. Equilíbrio. Deus é severo. Aí pronto, a criança fica com medo. É um Deus. Então Deus é bom, a bondade de Deus. Aí fica um paternalismo, aquela coisa, sabe? Sem como é que eu poderia dizer? Sem que o Filho de Deus entenda que Deus é bom, mas uma escolha equivocada pode trazer sobre o Filho algo que a própria bondade de Deus não entre em ação naquele momento. E sim a severidade. Nós precisamos ser pessoas equilibradas. Tentar caminhar em equilíbrio. Eu falei ontem, verdade, só verdade, aí gera dogmatismo, gera uma religiosidade exagerada, porque é só verdade. Verdade sem amor vai gerar dogma. E amor sem verdade? É uma bagunça. Por isso que a gente precisa das duas coisas. A verdade, ela precisa ser dita sempre em amor. Não pode desequilibrar o jogo. Consegue entender? Amém ou não amém? Bondade e severidade. É porque é só bondade, como se a severidade não fosse uma qualidade de Deus. E o texto está falando bondade e severidade. É porque a hipergraça nos atrapalha um pouco, né? Em ver a graça na sua totalidade. A gente não precisa ir para a hipergraça, a gente só precisa caminhar na graça. Eu caminhando na graça, eu disse há pouco instante, no nosso bate-papo ali fora, o que eu mereço de Deus,
Olha, a graça ela não fecha os meus olhos, ela abre os meus olhos. O que eu mereço de Deus é o juízo. Veja se a vida não se torna mais leve. O que é que eu mereço de Deus? O juízo. Mas ele decidiu agir com graça, com misericórdia. Então, em momento algum da caminhada, eu vou sentir falta de algo, no sentido de que Deus está me devendo alguma coisa. Se o que eu merecia, Ele não me deu. E o que era que eu merecia e Ele não me deu? Eu merecia o juízo, Ele não me deu. Então eu vou estar sempre no lucro. Pois o juízo eu não recebi. Eu recebi misericórdia, graça, bondade. Vamos ao verso 29? E a gente caminha para terminar. Versículo 29. Olha que coisa interessante. Verso 29. Pois os dons e os chamados de Deus são o quê? Irrevogáveis. O que é que eu aprendo aqui nesse versículo 29? Deus nunca volta atrás em se tratando de seus dons ou chamado. Deus não volta atrás. Em relação a Ele chamou. Se Ele chamou, Ele não volta atrás. Deus não é moleque para ficar voltando atrás. Rapaz, eu chamei, mas agora não vai dar certo. Porque você acabou fazendo umas coisas que eu não gostei, a gente vai parar por aqui. Não. Irrevogáveis quer dizer que Deus não volta atrás. Não volta atrás. Dons e chamado, Deus não volta atrás. Se você vai ouvir, vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado, é uma coisa. Ou se afastar-vos de mim, maldito, é outra. Isso é uma coisa com Ele. Agora, em relação àquilo que Ele te deu, em relação àquilo que Ele te chamou, Ele não volta atrás. Tem um acerto de conta. Mas em teu nome, veja, Deus não volta atrás. Eu ouvi, certa vez, um pastor, que eu não vou dizer o nome, um homem com uma unção específica, só que se afastou. Começou a se envolver com jogos, começou a se envolver com mulheres, começou a ter uma vida dupla. E eu fui a um culto numa determinada casa e eu não sabia que esse pastor ia. Eu não o conhecia de perto. Mas aí quando esse pastor chegou, a Érica o conhecia há mais tempo que eu, bem mais tempo. Porque é na adolescência que Érica volta para Cristo em uma pregação desse pastor. Aí ela, na ocasião, ela, amor, pastor fulano está aqui, tá? Tá. Ela já tinha falado muito desse pastor. E a gente também já conhecia muitas as histórias, tanto as boas quanto as ruins. Eu juro para vocês, quando ele começou a pregar, eu digo, não tem como não identificar a unção que esse... O cara com a vida torta, mas quando ele abriu a boca, não tinha como você não discernir que ele carregava uma unção diferente. O que ele vai prestar conta, com certeza. Mas você não tinha como não perceber a mudança de ambiente e a mudança de atmosfera quando ele começou a pregar a palavra. Porque Deus não volta atrás. Eu posso voltar atrás. Você pode voltar atrás. Deus não volta.
Não volta, filho. Deus não volta atrás. Por isso que aquilo que Deus estabelece, a gente precisa ter muito cuidado e muito zelo com o que Deus estabelece. Agora, uma coisa eu descanso. Por que eu descanso em Deus? Eu descanso em Deus nessas verdades absolutas. Saber que Deus não volta atrás me faz descansar. Eu confio em Deus. E por que eu confio em Deus? Porque Ele está fazendo o tempo todo? Não, eu confio em Deus porque Deus não volta atrás. Deus é confiável. Tem um outro exemplo. Ele é evangelista, está desviado. É evangelista, está desviado. Evangelista e desviado. Mas é impressionante. Já tive o privilégio. É impressionante. Se ele sentar e começar a conversar com o incrédulo, ao final, se ele fizer o apelo, o incrédulo aceita Cristo. Com a vida torta. Com a vida torta. Mas se começar a conversar com o incrédulo chora. Coisa que eu e você, que a gente pode sentar e conversar, mas se a gente não carrega o dom de um evangelista, a gente não vai na mesma profundidade. Deus não volta atrás. Consegue entender? Deus não volta atrás. Assim como Ele não volta atrás em relação a Israel, Ele não volta atrás, pois é do caráter dele. É do caráter de Deus. Não significa dizer que o fato dele não voltar atrás, não significa dizer que seja garantia de você ouvir no dia do juízo, vinde benditos de meu Pai. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando a respeito de um Deus que te entrega algo e não volta atrás porque te entregou. Me dê de volta. Não. Ele não é moleque para fazer isso. Por isso que é bom saber lidar com os presentes de Deus. Porque os presentes de Deus, os presentes de Deus não substituem o presente maior, que é Jesus Cristo. E só por meio de Jesus é que nós podemos ser salvos. Amém? Então, confie em Deus. Confie. Não duvide de Deus. Jamais, jamais. Ele que não volta atrás, ele também é o quê? Verso 30, olha que coisa interessante. O Deus que é bondoso, o Deus que trabalha também, olha, a bondade e a severidade. Mas ele também tem o quê? Verso 30. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles. Assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora o quê? Misericórdia. Graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus sujeitou todos à desobediência para exercer misericórdia para com todos. Deus é misericordioso. Assim como Ele foi misericordioso conosco, Deus será misericordioso para com Israel. A misericórdia de Deus nos alcançou, a misericórdia de Deus também vai alcançar Israel. Um Deus, bondade, severidade, mas Ele é misericordioso. Tudo isso em Deus a gente precisa olhar e trabalhar com equilíbrio. Para não desequilibrar.
todas essas características, tudo isso que faz parte de Deus, precisa vir à baila sempre, bondade, misericórdia. A severidade de Deus. Quando precisar puxar a orelha, vai ter puxão de orelha. Mas não é um puxão de orelha que chegue ali matar. Pois até na hora dele puxar a sua orelha, vai ser em amor. Não é uma severidade de um Deus mau, de um Deus que destrói. Não, é a severidade de um Deus que corrige, que mostra o caminho. Que por meio do sofrimento Ele nos leva a crescer. Porque na maioria das vezes a gente vê severidade como uma questão de punição. E Deus, na sua severidade, não é para nos punir. Nada em Deus eu não entendo, ainda que seja uma punição no sentido, punição, ainda que seja um sofrimento, Deus não permite aquele sofrimento para nos punir. Muito pelo contrário, é para que a gente cresça. Entende? Amém ou não amém? Amém. Então, a gente pode confiar em Deus. A gente não precisa entrar em desespero. De fato, gente, a gente pode confiar em Deus. Agora, eu quero terminar com esse versículo 33. Versículo 33, que diz o quê? Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele o quê? Seja a glória para sempre. Amém. Amém. Eu quero encerrar esse capítulo dizendo para vocês, e com esse belíssimo texto, dizendo que o verdadeiro conhecimento, se você conhece Deus, se você sabe quem é Deus, o verdadeiro conhecimento de Deus vai nos levar a adorá-lo. Quem conhece a Deus de verdade, esse conhecimento só vai levar a uma adoração. Quem conhece a Deus e esse conhecimento não leva essa pessoa que diz que o conhece a adorá-lo, não o conhece. Olhe, vamos a Atos 9, para que vocês vejam o que é que acontece com uma pessoa que passa a conhecer a Deus. Atos 9. Atos 9, a partir do verso 1, e vamos ler até o verso 9. Atos 9. Encontrou aí? Amém ou não amém? Amém. Atos 9, a partir do verso 1. Diz assim, 9, versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, verso 2, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor o quê? Uma luz vinda de onde? Do céu. Foi o que aconteceu com ele. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz,
mas não viam ninguém. Saulo levantou-se de onde? Do chão. E abrindo os olhos, não conseguia ver, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu, nem bebeu. Você conhece a Deus? Então, se você conhece o seu lugar, só existe um lugar para quem conhece a Deus. Se eu conheço a Deus, na presença de Deus, o meu lugar é com o rosto prostrado no chão. Amém. O verdadeiro conhecimento de Deus só me leva a adorá-lo. Por isso que o próprio Senhor Jesus vai dizer também que quando você faz a um desses pequeninos, a mim é que você está fazendo a mim. Não é a ele que você está fazendo. Então, isso mostra que toda a nossa movimentação, tudo que a gente realiza é para adorá-lo. Ou não. Porque no caso aí do início, Paulo não estava adorando, estava perseguindo. Então a gente precisa ter de forma bem nítida em nós, que se nós realmente conhecemos a Deus, nós vamos adorá-lo. E qual é o nosso lugar nessa adoração? O texto de Atos mostra muito bem qual é o nosso lugar nessa adoração. Rosto prostrado. Mas queremos na adoração que dizemos que prestamos, queremos estar com o nosso nariz onde? Empinado. Eu ouso dizer que só os remanescentes dos nossos dias de fato conhecem a Deus. Pois ó profundidade da sabedoria e do conhecimento. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É algo assim, é algo como começa o versículo 33, é algo muito profundo. Muito profundo. A presença de Deus, ela nos empurra para o nosso lugar. E o nosso lugar é com o rosto prostrado diante dele em adoração. Se é Deus, o nosso lugar na adoração é esse. E o texto mostra que quando ele o conhece, ele cai. E já chama pelo nome. És tu, Senhor. E já prostrado. Ele verdadeiramente... Paulo teve o verdadeiro conhecimento de Deus. E quem conhece a Deus de verdade, aí Paulo, depois que conhece a Deus, ele vive essa verdade absoluta, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não era uma mera canção na vida do apóstolo. Pois quem conhece a Deus verdadeiramente, oferece a Deus mais do que canções. O silêncio é bem reflexivo. E Deus nos abençoe. E que o Senhor nos ajude. Que essa palavra nos alcance todos os dias da nossa existência.
Amém?